Olá, boa noite para você que acompanha a programação da TV Câmara. Estamos começando mais um programa Educação e Debate. Primeiro Educação e Debate do ano de 2019 e a gente segue mais um ano em parceria com o Canal 16, onde a gente traz um programa produzido pelo Sindicato dos Professores Municipais aqui de Passo Fundo, onde a gente trata de assuntos ligados à educação pública de qualidade, à vida funcional do professor e à comunidade de Passo Fundo como um todo. No programa de hoje, a gente recebe dois dirigentes do CMP Sindicato, o professor Eduardo Albuquerque, também o professor Tiago Machado, para conversar um pouquinho com a gente sobre os primeiros passos agora de 2019. Né? A gente começa o ano, então, com a negociação salarial, né, do dissídio e também com algumas questões que envolvem diretamente o magistério. Né? Boa noite, Tiago. Boa noite, Eduardo. Sejam bem-vindos ao programa Educação e Debate. Boa noite, Ingra. Boa noite, Tiago. Um prazer estar aqui e para a gente conversar um pouquinho sobre esses assuntos tão importantes, né? O dissídio coletivo e a reforma da Previdência. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Ingra. Boa noite, telespectadores da TV Câmara. Vai ser um prazer essa meia hora de debates. Bom, para a gente começar, esse é um momento histórico para toda a categoria, né? Porque pela primeira vez a negociação salarial ela acontece com o Sindicato dos Professores Municipais, né? Até então o CMP Sindicato participava sim da mesa de negociação, porém era como um convidado, né? Porque de fato não representava oficialmente a categoria, apesar de já representar politicamente, né? Como que é para vocês fazer parte desse momento assim tão importante que é pela primeira vez os professores terem uma negociação exclusiva dos professores? Veja bem, em primeiro lugar é importante, o que você diz é verdadeiro. Nós já vínhamos representando os professores de fato, nós já tínhamos essa legitimidade, já tínhamos a confiança, já tínhamos todo um trabalho realizado ao longo de 5 anos, 6 anos, o que nos dava a garantia e a legitimidade para falar pela categoria. Nós não tínhamos, na verdade, a legitimidade jurídica, que veio com a carta sindical. E isso nos deu, obviamente, nos fortaleceu enquanto representação. Mas nós vamos continuar fazendo exatamente aquilo que a gente vinha fazendo, porque nós já tínhamos, ao longo desse período, fazendo todo um trabalho de representação, de esclarecimento para toda a categoria, de contato com a base dos professores, que é uma das coisas mais fundamentais na relação entre o sindicato e o seu associado. Portanto, nós já tínhamos todo o métier de como lidar com essa situação, inclusive de negociação. Nós participamos de todas, ou se não da maioria das mesas de negociação com o prefeito, e essa vez a única diferença é que estaremos tão somente o sindicato dos professores municipais representando os interesses dos professores municipais. E isso é muito importante, porque o que acontecia antes? Nós tínhamos, além do CMP Sindicato, nós tínhamos os colegas do Simpasso, que estavam lá, justa e legitimamente, representando também os demais servidores, com uma extensa pauta envolvendo as mais de 60 secretarias e categorias que nós temos dentro aqui da administração. Portanto, era algo quase impensável de se avançar questões, a não ser aquela questão tão somente do índice. Com essa nova possibilidade, nós oferecemos um índice ao Executivo, mas também nós temos uma extensa pauta de outras reivindicações que vão agregar qualidade ao trabalho do professor e à carreira do professor. Então, ele se torna importante, simbólico sim, mas ele é importante mais por esta questão de estarmos tão somente nesse momento falando em nome dos professores. Isso. Ilustrando, né, a fala do colega Eduardo, da questão da legitimidade que nós temos perante a nossa categoria, fica bem nítido da forma com que nós conseguimos a nossa carta sindical, né, Eduardo? Teve todo o trabalho técnico que ficou a cargo do Dr. Henrique, né, o escritório Kuhlmann, que nos representa juridicamente, e ele sempre fez questão de deixar claro que só conseguiu desta forma e com a celeridade que foi possível, graças a todo o embasamento de fatos
com que ao longo da nossa trajetória, a gente conseguiu comprovar que, de fato, o CMP era quem falava em nome da categoria. Né? Nos últimos anos, os movimentos grevistas, as paralisações, as negociações de dissídio, que o CMP sempre era convidado a estar à mesa, né? Tudo isso formou uma peça jurídica que, chegando ao Ministério do Trabalho e sem nenhum auxílio político, porque nós não temos contato político nenhum, apenas jurídico, apenas técnico, né? A nossa carta sindical foi promulgada, né, em novembro, se eu bem me recordo, do ano passado, momento em que praticamente nenhum sindicato novo tem surgido. Né? Então isso dá um maior respaldo ainda para essa conquista que a categoria teve. Ainda, Eduardo, só para encerrar então, quando nós nos encontramos antes primeira reunião com a equipe do Executivo para tratar do dissídio, nós conversamos com o Dr. Adolfo, né, o procurador-geral do município. Ele fez questão de ressaltar, então, né, a importância desse fato, né, que ele estava muito, muito feliz por esse processo, estava ansioso por conversar com a gente, né, e o prefeito da mesma forma, né, fez questão de receber o sindicato na primeira reunião, fato que não havia acontecido nas últimas negociações, né, abriu-se as negociações com a figura do chefe do executivo saudando, né, fazendo uma referência a esse momento histórico da primeira discussão de um dissídio, de uma database por parte do CNP Sindicato. Não, eu só queria acrescentar de que, na verdade, a nossa carta sindical ela veio através de um processo que nós impetramos junto ao Ministério do Trabalho. Então, por isso que não houve nenhuma concessão política, nenhuma negociação, nenhuma ajuda de bastidor para que nós possamos ter conseguido essa carta. Ela foi fruto de uma ação judicial que o próprio CMP impetrou no Ministério do Trabalho, alegando a legitimidade e mostrando a necessidade, mostrando que nós tínhamos passado por todos os trâmites legais, com assembleias, com decisão em ata da categoria. Então, foi um processo impetrado pelo CMP Sindicato e por isso da rapidez com que conseguimos essa carta. Mas eu acho que a questão do dissídio, né, mais especificamente, é um momento muito importante, né, Ingra e telespectador, porque nós estamos hoje vivendo um momento muito complexo, tanto politicamente, um momento complexo economicamente. Nós ainda estamos numa crise, tanto política, social e econômica, não saímos dela, e essa crise nessas dimensões, ela tem atingido os servidores. Os servidores, diga-se de passagem, eles foram os escolhidos como os culpados ou os grandes culpados de toda uma crise. Agora, quando a gente for falar da Previdência, nós vamos trazer isso à tona. Nós somos, sim, hoje os grandes culpados pelo fracasso das políticas públicas. Ou seja, existem discursos aí dizendo de que nós, como servidores, os nossos salários, eles são privilégios. Eles não são privilégios. São conquistas justas, são conquistas que foram alcançadas ao longo dos anos, e é sempre bom separar. Existem os servidores e servidores. Eu estou falando aqui do servidor, aquele professor municipal, professor estadual, estou falando do policial que está no enfrentamento diário em questões de segurança, estou falando do profissional da saúde que está no dia a dia dos postos de saúde. E esse pessoal não é despesa, esse aí não é o culpado pelo fracasso das políticas públicas ou por algum rombo econômico. Eles passam ao largo dos marajás, né? Muito. Nós temos que falar daqueles grandes salários. Temos que falar dos grandes salários aqui da prefeitura que tem. Nós temos que falar dos grandes salários. Há pouco tempo atrás saiu uma lista dos grandes salários do Estado, gente ganhando 60 mil. Saiu nomes lá, inclusive, é pública essa lista. Temos que falar dos grandes salários em nível federal. Temos que falar dos grandes salários do judiciário e não do servidor comum, do judiciário, do atendente que trabalha 6, 8 horas. Temos que falar daqueles altos salários dos juízes com os seus privilégios. É disso que nós estamos falando, de servidores que devem ser revistos. Agora, colocar nesse mesmo pacote professor, policial, profissional da saúde, que tem salário aviltado, que tem achatamento ano após ano, isso não é justo. E é isso que nós estamos levando, com esse espírito que nós estamos indo para essa mesa de negociação.
Nós não somos privilegiados. O município, os professores municipais, Tiago, prestam reconhecidamente um grande serviço para todas as comunidades, porque a escola municipal é diferente um pouquinho da escola estadual, ela está em todos os bairros da periferia de Passo Fundo. Então, nós tratamos como uma população que precisa de qualidade e o nosso professor tem qualidade. Então, é com esse sentimento que a gente vai para essa mesa, né, Tiago? Isso. Diante desse cenário complicado, então, não só para os professores como para os servidores, como que se inicia essa negociação? Já aconteceu uma primeira reunião, então eu gostaria de saber como que se iniciou, quais foram os primeiros passos dados diante desse cenário. Podemos falar mais de sentimentos, né, nesse primeiro contato, porque foram apresentados os grupos de trabalho, tanto do sindicato quanto do executivo. O sindicato já trouxe a pauta para o executivo. Exato, nós oficiamos ainda no início do ano o executivo com a nossa proposta em percentual de aumento, que gira na ordem de 8,94, se eu bem 92. 92, eu já quero um pouquinho mais. Até o final do programa vai ser 9. Vai. Esses 8,92, depois a gente vai esmiuçar de onde é que saiu esse índice, e 10% no Vale Alimentação, além de 10, 11 itens que a gente quer avançar na pauta de negociações. O Eduardo, no início, ele fez a relação, né, fez a menção da separação dos sindicatos. Agora, com o CMP Sindicato tratando único e exclusivamente da categoria dos professores, nós entendemos que é o momento para a gente avançar nessas demandas que são antigas. Antigamente, quando a gente sentava na mesa de negociações, nós tínhamos as nossas 10, 11, 12 demandas e mais umas 50 do quadro geral. Daí ficava difícil, isso atravancava as negociações. Agora não, nós entendemos que é o momento para a gente discutir índices e discutir também questões de carreira do magistério. Entrando então no que tangencia, né, os índices, historicamente o prefeito, né, Eduardo, ele trabalha com índices inflacionários, né, sobretudo o IGPM, se eu bem me recordo. Normalmente tem sido assim, né? Tradicionalmente ele tem trazido para a mesa e tentado trabalhar em torno desse índice. O diferencial desse ano é que o índice do Magistério Nacional, ou seja, aquele índice no qual a Lei 11.738, que é a famosa Lei do Piso, estipulou para os professores e para todo o território nacional, neste ano ele está muito próximo da inflação. Nós estamos falando de 4,17 para o índice dos professores. 13,85. E 13,85 né? Hoje, uma inflação, talvez até mais, menos, enfim, em torno disso. Veja que ele está muito próximo, muito fácil hoje de se concretizar esse primeiro passo, que é pagar o piso. Então, o primeiro passo dessa negociação é que possamos garantir o piso. A partir daí, nós vamos para o que nós estamos pleiteando. Da onde saiu esse 8,92? Vamos lembrar que no ano passado, na nossa negociação, o nível 1 da letra A, ela ficou abaixo do piso, e houve um completivo. E esse completivo, o acordado é que seria só pelo ano de 2018. Então, para que possamos superar o piso e mais o completivo, nós chegamos a 7 e alguma coisa, mais os 3 meses de janeiro, fevereiro e março, já que a nossa data base é em janeiro e ele vai nos pagar em março, é esses 3 meses que jogamos nesse índice e chegamos ao índice que nós consideramos justíssimo. É um índice aceitável sob o ponto de vista numérico e sob o ponto de vista de repercussão na folha de pagamento. Então nós temos certeza que nós podemos avançar muito em termos de índice. Como o Thiago falou, nós temos uma série de outras questões que são muito importantes hoje. Por exemplo, o pagamento, nosso tema permanente, né, o pagamento das promoções da educação infantil. Nós temos a questão da hora-atividade, que queremos que seja apenas regularizada, que passe dos 20 para os 33, é só fazer uma leizinha, não. Ela já vem sendo paga, é bom que se diga isso, porque nós não estamos aqui só para criticar. O município de Passo Fundo, na maioria dos casos das escolas, consegue manter os 33% da hora-atividade. Nós só queremos que isso seja regularizado. E uma série de outras questões que hoje são importantes para nós, são temas relevantes para a educação. E cabe salientar, quando a gente fala em índices, né, eu sempre faço uma fala trazendo um paralelo com a matemática, né, que na matemática a gente tem que
calcular as medidas, as grandezas proporcionais. Eu não posso multiplicar uma fração por um número inteiro, tu tem que igualar as bases, enfim. Sempre quando a gente senta na mesa de negociações, por parte do executivo, da mídia, né, querendo puxar para baixo os índices, ressalta que é uma situação econômica complicada na esfera federal, que o Estado tem dificuldade de pagar os seus servidores públicos, os parcelamentos, tudo isso a gente entende, a gente se solidariza, inclusive, aos colegas dessas esferas, mas, como eu disse, são grandezas proporcionais. Nós somos servidores municipais. O município de Passo Fundo, e aí vai também uma ressalva à equipe econômica, né, do executivo, né, conseguiu gerir bem os investimentos, enfim, atraiu novos investimentos para a cidade, né, e ele goza de uma situação financeira privilegiada. Até o ano passado, muito embora sejamos, se eu bem me recordo, 11º, 12º município em termos de população absoluta no estado do Rio Grande do Sul, nós tínhamos a 6ª maior economia. Né? Com um aumento na ordem de quase 6% do PIB do ano passado para esse ano, já somos a 4ª maior. Né? Nós esbarramos sempre num teto na negociação, né, Eduardo, que diz respeito ao comprometimento da folha na negativa emitida pelo Tribunal de Contas do Estado. O ano passado estava na ordem de 58%. Como o aumento foi muito pequeno dado aos servidores no ano passado e o PIB cresceu bastante, deu margem, deu folga na folha. A última negativa que nós temos no Tribunal de Contas data de 51%. Ou seja, a gente tem margem para negociar essa situação. Cabe lembrar também, mais uma coisa, nós, professores municipais, que somos algo em torno de 50% do funcionalismo público, mais de 80% dos nossos salários são pagos com verba federal, repassado ao município através do Fundeb. Então, são questões que a gente coloca na mesa de negociação que cabe uma maior sensibilidade, né, Eduardo? Tiago, Eduardo, vou pedir licença para vocês. A gente vai para um breve intervalo, em seguida a gente volta com mais Educação e Debate. Hoje falando sobre o dissídio do Magistério Municipal e também sobre a reforma da Previdência. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Transformando a vida de todos nós. Estamos de volta com o programa Educação e Debate aqui no canal 16. O programa Educação e Debate, que é uma produção do Sindicato dos Professores Municipais aqui de Passo Fundo, em parceria com a TV Câmara, e que hoje recebe 2 dirigentes do sindicato, o professor Eduardo Albuquerque e o professor Tiago Machado, falando um pouquinho sobre o dissídio dos professores municipais e também sobre a reforma da Previdência. Para a gente fechar essa questão do dissídio, então, quais são os próximos passos que serão dados? Já tem uma próxima reunião marcada, onde a comissão do Executivo deve recebê-los? Sim, nós temos para o dia 8 de março, que é numa sexta-feira, às 16 horas, temos o segundo encontro, onde certamente já teremos algo de mais concreto em termos de índices e de ofertas por parte do Executivo. O primeiro encontro foi só uma apresentação e esse segundo encontro agora, certamente já teremos o primeiro passo rumo a essa negociação que a gente avalia que possa ser mais tranquila em função de estarmos atendendo tão somente a demanda dos professores. Outro assunto que vem perturbando os professores nesse início de ano é que uma preocupação é sempre a negociação salarial, né? Ainda mais diante do cenário dos últimos anos, em que a gente encarou algumas greves, né? Além disso, o que vem tirando o sono de alguns professores é sim a reforma da Previdência, né? Um projeto que vem atacando de certa forma alguns trabalhadores, e os professores já demonstram várias preocupações referente ao que representa na sua vida funcional essas alterações propostas pelo governo. A gente sabe que o documento ele ainda está em construção, né? Veio apenas uma primeira proposta, mas eu gostaria de saber de vocês assim, um pouco de quais são as maiores preocupações que o Magistério Municipal vem demonstrado nesses diálogos com o sindicato dos últimos dias
e o que pode esperar também daí por diante dessa construção desse documento da reforma. Bem, né, Ingra, como tu bem lembrou, o início do ano normalmente ele atrai mais atenção por conta das negociações do dissídio, mas esse ano o dissídio ele está rivalizando, eu diria até está perdendo em atenção, e faz sentido, né? Porque a reforma da Previdência, ela potencialmente ela pode ser mais catastrófica para a classe trabalhadora como um todo. Né? Tu bem ressaltou, mais uma vez, né? Estou falando muito do ressaltor, que o que nós tivemos até agora foi um projeto encaminhado pela equipe técnica do governo. Né? Os próximos passos agora é entrar o campo político nessa negociação. Cabe lembrar que ele vem em proposta de emenda constitucional, né, Eduardo? Então ele demanda uma votação de 2/3, uma dupla votação na Câmara e uma dupla votação no Senado. E é razoável acreditar que quando as forças políticas começarem a interagir, algumas alterações tenham nesse projeto. Mas nos preocupa se essas alterações elas vão ter a força necessária para torná-lo menos nocivo à classe trabalhadora. A gente já fez essa fala em algumas vezes, né, algumas reuniões com os nossos colegas professores. A gente não questiona as reformas, né? A gente entende que como a sociedade ela é dinâmica, ainda mais a Previdência, né, que trata da sociedade como um todo, a realidade do Brasil de hoje, 2019, é muito distinta do Brasil de 20, 30, 40 anos atrás. Ou seja, a gente tem que adequar para garantir que ela seja sustentável para as próximas gerações. Mas também entendemos que a sociedade ela é um campo muito heterogêneo, tem diferentes interesses colidindo nesse grupo. E quando a gente vai fazer uma reforma, ainda mais de algo tão sensível como a Previdência, nós precisamos que todos os agentes políticos estejam envolvidos nesse debate, que não é o que está acontecendo. O que a gente percebe, essa reforma, ela basicamente foi encomendada por 2 setores, né, Eduardo? O campo empresarial e a elite financeira do nosso país. Os bancos, né? Isso, os grandes banqueiros, o sistema financeiro como um todo. E simplesmente excluíram os trabalhadores. E me assusta a incapacidade dos trabalhadores perceberem isso, né? A noção de classe, como que eles estão sendo atingidos em cheio. Nós vamos debater um pouco mais nesse bloco e vamos elencar, né, alguns dos prejuízos que trazem para a categoria, sobretudo para a nossa categoria. Estamos falando de professores. Os professores municipais, em sua grande maioria, são formados por mulheres, né? Talvez mais de 90% do quadro. Mulheres e professoras, né, são talvez a classe mais prejudicada e não perceberam isso ainda. É sempre bom a gente... É um tema extenso e complexo. Nós tivemos a primeira proposta encaminhada dias atrás e ela, obviamente, a gente não vai conseguir trabalhar com todas as variáveis que tem nessa proposta num programa de meia hora. Mas eu acho que é importante que a gente tenha alguns entendimentos sobre essa reforma para que aos poucos a gente possa, como diz o Thiago, ter um pouquinho mais de lucidez com o que exatamente está acontecendo contigo. Quando eu falo contigo, é conosco aqui, enquanto jornalista, enquanto também os nossos jornalistas aqui da Câmara, os professores, o trabalhador em geral. Todo mundo que vem da sua força de trabalho. Todo mundo que é assalariado, o que está acontecendo com ele. O primeiro ponto é tu perceber quem exatamente defende essa reforma. Observe nos noticiários, observe nos comentários quem são essas pessoas que fazem essa defesa. Invariavelmente são os grandes grupos econômicos capitaneados pelos canais de televisão. Se você ouvir o discurso de todos os canais de televisão, todos eles defendem essa reforma. Se você ouvir o discurso dos grandes grupos empresariais, defendem a reforma. Se você ouvir o grupo dos banqueiros, obviamente que eles defendem a reforma de uma forma muito contundente. Você ouve pessoal que nós sabemos, políticos que têm o seu salário em torno de 30, 40 mil, defendendo a reforma, ressaltando que os políticos não vão entrar na reforma. Essas leis vão valer para os próximos mandatos. Então, os que estão agora passarão ao longo da reforma. Então, comece a perceber quem está defendendo. Ah, mas eu tenho meu vizinho lá, professor, que ele está defendendo. Ele está mal informado. Ele não é uma pessoa
de má fé. Ele apenas não está percebendo a gravidade do problema atual. E da onde nós trazemos esse discurso da gravidade? Das experiências de outros países muito próximos daqui, sim, onde deu errado. E onde deu errado? Vou te dar 2 países. O Chile deu completamente errado. Quando Pinochet lá atrás fez uma reforma da Previdência, os resultados, os primeiros aposentados estão aparecendo agora. E aí o que nós temos? O cidadão, e isso não é difícil de constatar, qualquer uma pessoa que vá ao Chile e use um táxi, por exemplo, muitas pessoas idosas, e eu falo idosos a partir dos 80 anos, dirigindo um táxi para completar a renda. Temos notícias, e não são fake news, são verdadeiras, são confirmadas, inclusive pelos órgãos mais confiáveis, de que há altos índices de suicídios com pessoas da terceira idade no Chile. Por quê? Porque chegam ao final da sua vida, não conseguem dar conta nem do seu sustento. Esse processo, esses cortes nas aposentadorias, esse programa de capitalização proposto pelo ministro da Economia, ele não deu certo no Chile, ele não deu certo na Argentina, ele não deu certo no México, ele não deu certo no Equador, na Colômbia, não deu certo em lugar algum, onde a base monetária dos cidadãos ela é baixa, ou é em real, ou ela é em peso, moedas que não têm valor algum. Agora, você fazer uma proposta dessa na Alemanha, por exemplo, onde a base monetária desses assalariados é no euro, sim, com a possibilidade de 1.000 e poucos euros no salário mínimo, obviamente que esse cidadão tem a possibilidade de montar a sua economia, montar a sua poupança. Não é a realidade dos países periféricos como a América Latina, ou uma Ásia, ou uma África. Sim. Então, o cidadão que ainda defende esse projeto como ele está mal informado, ou ele é banqueiro, ou ele é mega empresário. O que quer dizer, né? Ele é banqueiro. O caso contrário, em sã consciência, como está, ele não pode estar defendendo. Na prática, para o professor, em especial para as mulheres professoras, o que mudaria se passasse esse texto de hoje? Lembrando que ele pode sofrer alterações, provável e certamente deve sofrer alterações quando chegar na Câmara, quando chegar nas bancadas. Mas hoje, o que na prática atingiria as professoras em especial, mas também os professores? Então, vamos lá, vamos linkar algumas coisas, né? O Eduardo me ajuda caso a gente esqueça. Sim, vamos lá. Mas basicamente o que a gente tem? O fim da aposentadoria especial, que o professor tem essa prerrogativa, que são 5 anos a menos. Nós temos hoje jogados a idade daí do homem para 65, da mulher para 62. Isso. Ou seja, antes a mulher tinha 5 anos a menos que o homem, passa a ter apenas 3 anos a menos. Ou seja, numa conta rápida, significa que para a professora, né, ela vai ter que trabalhar algo em torno de 8 anos a mais. Né? 7, 8 anos a mais. Mais ou menos essa média, né? Isso. Outras questões daí no que diz respeito aos rendimentos. O nosso professor, a gente tem cenários distintos. Aquele professor que entrou, ou o trabalhador que entrou no nosso regime próprio, no regime geral, até 2003, eles têm uma prerrogativa um pouquinho diferente, porque eles possuem alguns benefícios a mais, como, por exemplo, eles se aposentaram com 100% dos seus vencimentos, né? O último salário é o que eles passam a receber quando se tornam inativos. Eles possuem um reajuste igual a que a gente chama, né, de integralidade. Paridade, né? Isso, quando nós vamos discutir agora o dissídio, né, os índices que nós conseguimos, o pessoal que entrou antes de 2003 e já está aposentado consegue assegurar isso. Quem entrou depois de 2003, a regra que está valendo até agora, ele já não... é um pouquinho distinta. Ele vai se aposentar, por exemplo, com a média dos últimos 80 maiores vencimentos. Né? Então, o legislador deu uma limitada, né, para diminuir um pouco as aposentadorias e retirou também a paridade. O que o projeto novo está colocando? Ele está dizendo que a média ela vai continuar, mas não é a média dos teus maiores 80 vencimentos, é a média de toda a tua vida funcional. Ou seja, nós temos professores que estão nos ouvindo agora, que estão próximos da aposentadoria, que podem estar ganhando 5, 6, 7, 8, 9 mil reais por mês. Sim, mas quando tu entrou no serviço, talvez tu ganhasse 1.000, 2.000 reais. E esse dinheiro, ele entra no cômputo geral para fazer a média. Ou seja, o teu salário, ele vai sofrer uma redução drástica, né, Eduardo? Outra questão que também é muito importante, que alguns professores eles não se apropriaram disso.
Por conta do nosso plano de carreira, né, que é obedecido pelo município, salvo as promoções que não estão sendo pagas, né, para a educação infantil, nós conseguimos, ao longo da nossa vida funcional, aumentar o nosso salário. Né? O professor ele se especializa, ele se torna um profissional muito bem capacitado e o executivo está pagando como tal. Muitas vezes ocorre dos professores receberem acima do teto da Previdência. O teto da Previdência deve estar algo em torno de 5.800. Hoje, a lei estabelece que o que passar o teto tem que incidir 11%. Né? Então, o professor paga 11% acima do teto da Previdência. No texto que está na reforma, diz que nós vamos ter várias etapas, né? Mas podendo chegar ao máximo até 22%, ou seja, dobrar a contribuição daquele professor que já aposentou. Acredito que sejam esses alguns dos principais danos, né, à categoria. Gira em torno da questão da contribuição, gira em torno principalmente, que eu acho gravíssima, a questão do tempo de permanência na atividade, e isso é importante que o cidadão que está nos ouvindo, o telespectador que vai ouvir esse programa, ele deve estar pensando, tá, mas eles querem privilégios. Eu faço a seguinte reflexão. Existem algumas categorias que têm especificidades, a nossa categoria é uma delas. Ou seja, é impensável que uma professora aos 65 anos esteja numa sala de aula com a educação infantil. Ela não 20 vai... alunos de 5 anos, 20 e poucos alunos numa sala de educação infantil, séries iniciais. É óbvio que ela não tem mais essa energia. É impensável, por exemplo, que um soldado, conhecido como um brigadiano, ele também não tenha a sua diferenciação e não tenha o seu caso analisado com mais cuidado, porque ele é um cidadão que é impensável que ele, aos 60 e poucos anos, esteja lá no fronte tiroteando com um marginal. Então, nós temos algumas peculiaridades. O que é importante deixar claro que isso não são privilégios. Privilégios são aquelas altas aposentadorias. É aquelas que dão prejuízo, é aqueles grandes valores, inclusive no serviço público, né, que estão presentes. É isso aí que tem que se ter cuidado. Eu acho que é importante, né, Thiago, nós não podemos deixar de frisar que nós temos o IPASSO aqui em Passo Fundo, que é nosso regime próprio de previdência, que está salutar. É um regime saudável. Ele tem previsões para garantir as aposentadorias por muitos e muitos anos. Passo Fundo, em termos de previdência, não está no rol daquelas cidades deficitárias. Nossa relação entre ativos e inativos ainda nos dá uma margem muito grande para que o nosso sistema previdenciário próprio ele consiga existir e exista com saúde financeira, sem ter que exigir contribuições a mais nem do gestor e muito menos do professor. Então o IPASSO é saudável, é bem administrado, tem ótimas reservas e é nesse ponto que nós temos que ter bastante consciência. Ele não é um peso para a sociedade, como a gente já tem ouvido por aí. Ele é sim um sistema bem gerenciado, que deu certo e a gente quer que continue dando certo. Só indo ao encontro do que o Eduardo falou, só para mais um parênteses rapidinho, né? O IPASSO é referência no Brasil inteiro no que diz respeito ao Instituto de Previdência. E por fim, uma das principais falas da reforma da Previdência diz respeito à padronização, né? Cortar privilégios. Bom, nós no Serviço Público Municipal, nós já temos idade mínima e tempo de serviço, que é o que a reforma está implementando. Quem é da iniciativa privada parte de 8% de contribuição, podendo chegar até 11%. Qualquer um que entra no município de Passo Fundo já desconta 11% para a previdência do município. Bom, Thiago Machado, Eduardo Albuquerque, a gente já chega ao final desse programa, né? De fato, assuntos que precisariam de muito mais tempo, né, para a gente destrinchar, mas acho que apesar de esse primeiro programa ter trazido esses apontamentos, né, esses enfrentamentos do momento, o professor pode ficar esperançoso e ligado, né, nos próximos acontecimentos, né? Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Ingrid, obrigado, Thiago, obrigado aos telespectadores. Obrigado, Ingrid, Eduardo. A gente fala demais mesmo, né, para os telespectadores.
Tá certo. A gente volta na próxima semana com mais Educação e Debate, trazendo um pouco da vida funcional do professor, educação pública de qualidade. Lembrando sempre que Educação e Debate é uma parceria da TV Câmara com o Sindicato dos Professores Municipais aqui de Passo Fundo. Uma boa noite e até mais.